Você curte apostar em gols, mas também quer aquela segurança, aquela proteção para sua bet? Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te trazer uma das minhas estratégias favoritas, que usa justamente o mercado de gols, que a gente chama popularmente aqui de over, para tentar buscar remontada em algumas partidas e aí, consequentemente, você vai ter aí uma proteçãozinha que eu já vou explicar caso esse jogo tenha apenas um gol. Antes disso, eu quero reforçar que esse é um canal sério, então assim, a gente tenta trazer conteúdo honesto. Essa estratégia é legal, ela funciona no longo prazo, mas ela não é milagrosa. Então vai ter jogo que você vai tomar head, vai ter jogo que o gol não vai sair e aí não tem como para onde a gente correr. Mas a gente tenta sempre trazer aqui boas estratégias. Se você curtir, eu peço que você deixe aqui nos comentários para a gente saber e trazer cada vez mais estratégias como essa, tá? Como funciona esse método que eu quero trazer para vocês aqui? Basicamente, a gente vai buscar jogos em que a gente tenha um favorito perdendo. Esse favorito deve perder no máximo por um gol, por quê? Quando ele está perdendo por 2-0, ele até pode ir para cima e tentar buscar um empate, mas pode acontecer também daquele jogo ficar meio morno, né? O favorito meio já não acreditar tanto que pode buscar esse jogo, e aí a bet não fica tão boa, tá? Mas eu prefiro então que ele perca por um gol, ou até num nível mais avançado, eu prefiro que você foque primeiro em favoritos, porque o cenário é mais claro de ir para cima, tentar buscar a virada. Mas também dá para trabalhar essa estratégia quando esse jogo já tem um gol, às vezes num jogo parelho ali, mas o time da casa está perdendo, tá? Ele não é tão superior ao adversário, mas também vai para cima e você acha que esse time vai buscar a virada e não apenas se contentar com o empate, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o mercado de gols, porque isso vai nos oferecer duas seguranças. A primeira é uma segurança de cenário de jogo, que é como eu expliquei para vocês. Como esse time já, que teoricamente é melhor, já está perdendo, ele vai ter que se lançar para o ataque. E ele vai ter que atacar e ser atacado. A segunda proteção é a possibilidade de a gente ter uma aposta devolvida caso esse jogo tenha pelo menos um gol. Então, se a sua leitura estiver correta, o favorito foi para cima e tomou o segundo gol, ou pelo menos empatou esse jogo, você já não vai ter head. Né? Isso já vai estar protegido e você vai ficar numa aposta grátis ali, numa free bet, para tentar o segundo gol, que seria o da virada ou da remontada. Como que isso é possível? A gente vai usar um mercado que é o mercado asiático de gols. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês verem. Eu peguei aqui um exemplo da La Liga, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Temos Valenciebet, estou na Pinnacle, que é uma casa que é muito conhecida por não limitar apostadores e também por ter ali as melhores odds, principalmente nos grandes campeonatos. Estou aqui no Valenciebet e vocês vão ver que no total de gols da partida, a gente tem várias linhas, né? Como outras casas de aposta também possuem. Provavelmente vocês já conhecem o 2,5, né? Que é 3 gols ou mais é green, 2 gols ou menos é red, ou o over 1,5, que é bem comunzão também. 2 gols ou mais é green, 1 gol ou 0 é red. Tá? Só que vocês vão ver que tem várias linhas quebradas nessas casas asiáticas. E o que nos interessa são as redondas, como por exemplo o acima de 2, que é o 2 redondo, o acima de 1. Quando o número de gols dessa partida for exatamente igual ao número do mercado, aí a gente tem um cenário em que a aposta é devolvida. E é isso que vai nos dar essa proteçãozinha, caso essa leitura seja parcialmente correta, né? Ou seja, o favorito realmente foi para cima, a gente viu bem o jogo, ele foi lá, empatou, mas não conseguiu virar. Beleza, essa aposta vai ser devolvida, por isso que essa estratégia tem um pouquinho de proteção. Você não precisa dos 2 gols para ser lucrativo. Se tiver um golzinho, você já está ali pelo menos com a sua aposta devolvida, tá? Eu também gosto muito de usar odds médias ali próximo a 1,80, 1,90, porque eu não preciso acertar tanto para ser lucrativo. Nesse caso, como a gente vai usar o mercado de over à frente, com o favorito já perdendo, essa odd vai vir ali perto de 55, 60 minutos, ou 10, 15 minutos do segundo tempo, se você usa o tempo aqui do Brasil. Mas também você pode baixar essa odd média. Pode ser que você fale, gostei da estratégia, para mim a partir de 1,50 tá valendo. Talvez no intervalo você já possa entrar ali no finalzinho do primeiro tempo, depende um pouco aí de jogo para jogo, se o jogo é over, se o jogo é under. Essa é a primeira informação importante. E a segunda é que a gente sempre vai trabalhar com over à frente, tá? Essa linha é redonda, mas à frente. Então, se o jogo tá 1-1, por exemplo, foram 2 gols. Apesar que 1-1 se encaixa nessa estratégia. Se o favorito tá perdendo por 1-0, nesse caso, saiu um gol. Então, a linha que a gente vai buscar é o over 2. Over 2 redondo. Porque se saiu um segundo gol, mas não saiu o terceiro, a gente tem a aposta devolvida e tem a proteção que eu prometi para vocês lá no começo do vídeo, tá? Lembrando mais uma vez, se esse jogo não tiver gols, é red como qualquer outra estratégia, né? Nenhuma estratégia é infalível, nenhuma estratégia não tem problemas, e essa também pode dar red. Mas se você fizer uma boa leitura, pegar esses cenários muito claros em que o time que está perdendo tem que ir para cima e vai dar espaço para o contra-ataque, a tendência no longo prazo, fazendo ali 20, 50, 100 apostas, é que essa estratégia seja lucrativa. Vamos entender na prática como que isso funciona? Vamos então ver o que rolou aí num jogo da Champions League que eu peguei para fazer para vocês. Aqui tem um bom exemplo para vocês. Esse jogo entre Inter e Arsenal está acontecendo pela Champions League. O Arsenal era favorito pelas odds pré-jogo
E a gente pode ver aqui pelo SofaScore que teve uma pressãozinha boa do Arsenal no primeiro tempo e agora nesse começo de segundo também está rolando isso. A Inter ficou mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques, conseguiu um gol de pênalti, tá? É esse cenário que a gente quer. O Arsenal agora tem que ir para cima, essa derrota não serve, ele vai precisar buscar esse gol de empate, mas a Inter, principalmente jogando em casa, vai poder ter oportunidade de contra-ataque também. Vamos fazer a nossa aposta lá na Pina. Muito bem, já estou aqui na Pinnacle para a gente fazer a nossa aposta. Vejam que é o jogo, tá 1-0 ainda para a Inter, mais ou menos 13 minutos do segundo tempo. Como eu tive que fazer a explicação, essa odd até subiu um pouquinho do que eu precisava pegar, mas aqui, ó, esse é o mercado que a gente quer. A gente vai ter o acima de 2,5, a gente vai ter o acima de 2, 2,1,5. Então, como que funciona essa aposta? Como eu expliquei para vocês? A gente quer o acima de 2,0, o 2 redondo, tá? Nesse caso, se essa partida tiver mais um gol exatamente, a nossa aposta vai ser devolvida, tá? Então, eu vou colocar aqui como exemplo apenas, vou fazer aqui uma aposta de R$100, beleza? Pronto. Eu vou clicar para fazer essa aposta e ela vai ser confirmada pela Pinnacle. Enquanto está processando aqui, o jogo está rolando, como eu falei para vocês. E aí a gente é só aguardar para ver se o Arsenal vai conseguir pelo menos empatar essa partida, tentar virar, se a Inter vai também para cima buscar o seu gol. Tá aí a aposta feita na Pinnacle. Então, bom, recapitulando, então a gente tem agora 3 possíveis cenários em relação a essa aposta que eu trouxe para vocês. O primeiro cenário é o jogo ficar como está, ou seja, a Inter segura a pressão do Arsenal, não conseguem fazer também seu gol de contra-ataque, o jogo termina 1-0, não teve gol. Nesse caso é head, já falei para vocês, não é uma estratégia milagrosa, também vai ter head. Vão ter jogos que mesmo com um cenário muito bem desenhado e com chances claras de gol, a gente não vai conseguir ter esse retorno, esses gols marcados. O cenário mais comum é que o favorito pelo menos empate ou, na pressão, acabe tomando um contra-ataque, tomando o segundo gol. Ou seja, essa partida tende a ter pelo menos um gol que já deixa a gente protegido para ter o dinheiro devolvido. Tá? E isso é uma coisa positiva dentro dessa estratégia. Quando esse gol sair, a gente vai ficar em free bet. E aí vem o terceiro cenário, que é o Arsenal vira o jogo, um 2-1, um 3-1, ou ele até empata o jogo, mas toma depois o 2-1 da Inter. Então, esse é o cenário que nos traz o green. A gente vai precisar de 2 gols nesse jogo para que essa aposta seja vencedora. Mas lembrando, a gente está pegando um cenário em que, ao contrário de um jogo empatado, por exemplo, se tivesse 0-0, não tem, às vezes no 0-0 as equipes não tem tanto por que se expor. No 1-0 não tem por que não se expor. Tá perdendo o jogo, o favorito vai ter que ir para cima, vai ter que se abrir e também vai poder dar os espaços que o time adversário tem. Então, importante é sempre, como eu falei para vocês, pegarem cenários em que o jogo exige mais gols, demanda por mais gols, e que as equipes também estejam a fim de buscar esses gols, tá? Que é o que eu entendi que aconteceria nesse jogo do Arsenal e da Inter. Depois, com o tempo, com mais experiência, como eu falei para vocês no começo do vídeo, vocês podem expandir isso para um jogo equilibrado em que o time da casa está perdendo, até talvez alguma zebra que esteja pressionando muito, que vocês vejam valor ali em se expor a esse mercado, mas tomem bastante cuidado com zebras, porque às vezes os favoritos, que já são melhores, preferem controlar o jogo ao invés de ir para cima. E aí essa estratégia fica um pouquinho mais exposta, tá? Mas com tentativa e com experiência você vai pegando aí. Essa é uma estratégia que eu gosto muito, é uma das minhas estratégias mais lucrativas e é a que eu me deixa mais confortável também, principalmente nesse cenário em que o favorito se lança doidadamente, porque a gente fica também protegido aí a um eventual contra-ataque, como eu expliquei. E aí, curtiu essa estratégia? Gostou? Lembrando que para você usar essa estratégia do over à frente no mercado asiático, você precisa de uma casa que ofereça esses mercados asiáticos. A Pinnacle que eu trouxe aqui é um ótimo exemplo, vou deixar o link aqui na descrição, porque é uma casa que não limita vencedores, então você pode ganhar seu dinheiro à vontade, que ele não vai ter limitação de conta ou barrar, mas outras casas tem também, a Bet365 tem esse mercado, a Betano tem esse mercado, basta você dar uma olhadinha ali e explorar. E se você curtiu esse tipo de estratégia ou quer mais, deixa aqui nos comentários, ó, eu quero mais estratégias, para eu saber que esse tipo de vídeo te interessa e a gente poder produzir mais variações, mais estratégias, mais técnicas para a gente usar dentro das apostas esportivas.